foi o que aconteceu. Ao verem o Senhor Jesus, os demônios que estavam no corpo daquele homem se puseram de joelhos diante dele, porque sabiam que ali, à sua frente, estava aquele que tinha todo o poder sobre eles. Portanto, não lhes restavam alternativas senão se submeterem à sua autoridade. O diabo sabe que o Senhor Jesus salva os homens de suas mazelas e os atende, mesmo que seja o mais simples pedido de ajuda feito com fé. No entanto, Satanás nunca será salvo da sua condenação já decretada. Ele também sabe que, em qualquer embate contra Deus ou contra os seus filhos, sairá derrotado. E ainda que haja com a máxima crueldade contra alguém, como fez com o gadareno, será expulso por um poder infinitamente maior que o seu. Após sua libertação, o gadareno sentou-se aos pés de Jesus. Agora, ele estava vestido e seu comportamento era de um homem sereno, ordeiro e são, no corpo e na alma. Sua posição, tão próxima ao Salvador, revela o quanto a sua mente havia voltado ao pleno juízo, pois ele estava como um discípulo, sedento para receber os seus ensinamentos. Que diferença! Dos túmulos para os pés de Jesus. Da loucura para a sensatez. Da inutilidade para o serviço ao Evangelho. Da morte para a vida. Essa é a poderosa transformação que acontece na vida de quem se encontra com o Senhor Jesus. Ninguém precisa continuar sendo vítima do diabo, porque temos, no poder de Deus, a oportunidade para ter a mudança do coração e da mente. Em seu poder, a eficácia absoluta para a cura do corpo e da alma. Para o nosso Senhor, ninguém é um caso perdido, ninguém é insuportável, desprezado ou está destinado a sofrer para sempre. Como ele mesmo diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, João 10.10. E essa promessa é para todos os que manifestarem fé nele. Este foi o grande motivo de o Pai ter enviado seu Filho ao mundo, esmagar a cabeça da serpente e dar armas espirituais ao homem para que também faça o mesmo. O Senhor Jesus não veio fundar uma religião, muito menos ensinar dogmas e rituais às pessoas, mas veio dar vida, e vida com plenitude. Suas bênçãos são sempre transbordantes e excedem a expectativa humana por causa da sua grandeza e bondade. Enquanto os homens são impotentes diante do caos que o inferno causa, o Altíssimo, do caos, traz o céu para dentro de quem crê. Mas vale ressaltar que somente quem tem a fé intrépida traz essa realidade para si. Somente a fé arrojada proporciona um mundo onde os demônios não mais reinam nem tripudiam em cima dos seres humanos. Somente quem crê, de fato, no Senhor Jesus e vive em obediência a Ele vence a guerra invisível que é travada no campo espiritual. Obviamente, não podemos generalizar, dizendo que todas as situações ruins são causadas por demônios, como algumas enfermidades provenientes de negligência com a saúde, certas dificuldades financeiras causadas pelo mau uso dos rendimentos, determinados problemas de relacionamento devidos ao mau uso das palavras, etc. Nesses casos, é preciso usar a sabedoria para resolver tais imbróglios desnecessários. No entanto, não podemos deixar de mencionar que há um número enorme de pessoas internadas em clínicas médicas, que estão há anos sendo medicadas sem ao menos terem um diagnóstico de sua enfermidade. Há quem esteja, também, por longo tempo se submetendo a intermináveis tratamentos psiquiátricos que sequer conseguem amenizar os sintomas que apresentam. Outros, ainda, que vivem atormentados pelo forte desejo de suicídio ou pela depressão, quando, na verdade, há um mal por trás disso. Sem contar nos inúmeros distúrbios desconhecidos pela medicina que são provenientes do campo espiritual, os quais levam seus portadores a sofrer e morrer sem saber que estão sendo vítimas de uma investida maligna. Essas são algumas das ações do diabo, e o seu objetivo é levar a alma da pessoa que está longe de Deus ao tormento eterno. Antes, porém, ele rouba a sua paz e mata o seu corpo, João 10.10. No entanto, quem haja fé no Senhor Jesus tem o poder de aniquilar todo o mal causado pelo inferno. Tudo é possível ao que crê. Enquanto o Senhor Jesus caminhava de aldeia em aldeia, em Israel, não somente os doentes eram curados, mas também as pessoas cativas por espíritos imundos eram completamente libertas. Se havia dúvidas entre os judeus se Jesus era quem dizia ser, Satanás sabia bem que ele era o Filho de Deus, e por isso se curvava, afinal, entendia que não podia e não pode permanecer de pé diante dele. E os espíritos imundos vendo, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo,
tu és o Filho de Deus. Marcos 3:11. Os discípulos, no desempenho da missão de evangelizar, expulsaram também muitos demônios das pessoas, pois não bastava apenas pregar as boas novas para elas, era preciso mostrar-lhes os sinais do poder de Deus. Aqueles que estavam afligidos pela ação dos espíritos malignos eram libertos imediatamente, porque o reino de Deus é completo. Portanto, quando o reino nos alcança, nos tornamos favorecidos em todas as áreas da vida, principalmente naquelas onde Satanás mais nos atingiu. Os casos de possessão maligna eram e são abundantes, mas citaremos mais um para elucidar ainda mais a forma como o diabo pode agir na vida das pessoas, até mesmo na de uma criança. As Escrituras Sagradas revelam a possessão de um rapaz que começou a sofrer ataques demoníacos desde a sua infância. Veja: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e rende os dentes, e vai definhando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e, caindo endemoninhado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando, e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Marcos 9:17, 27. Vemos aqui o desespero de um pai que estava impotente diante de uma doença que, dia e noite, fazia o seu único filho definhar. Além de interromper a fala e a audição do jovem, esse demônio provocava convulsões e colocava a vida dele em risco, atirando-o por vezes no fogo, por vezes na água, para matá-lo. Depois de anos na luta para solucionar o problema, aquele pai apelou à última instância, o Senhor Jesus. Quando o rapaz ficou diante dele, teve um novo e violento ataque porque, a partir daquele momento, o mal sabia que se aproximava o fim do cativeiro em que ele era o cruel algoz. Assim, reuniu todas as suas forças para tentar matar aquele jovem. A fúria desse espírito maligno se assemelha à ira que Satanás teve quando desceu do céu, ao ser expulso por Deus. Ele e todos os seus demônios nutrem continuamente esse ódio, por isso, querem atingir o ser humano, a razão do amor de Deus. Para isso, chegam cada vez mais cedo na vida das pessoas, muitas vezes, desde o ventre de suas mães, provocando destruição e pavor. Diante desse quadro, penso na dor que o nosso Senhor sentiu ao ver aquele rapaz, criado à imagem e semelhança de Deus, jogado ao chão, em total estado de miséria, humilhação e dor. Mas todo esse sofrimento teve um fim quando aquele espírito maligno, que parecia ser tão resistente e dominador, perdeu a sua força perante o Filho de Deus. Veja como era algo completamente espiritual. O rapaz sofria de surdez causada por um demônio, mas ele ouviu perfeitamente a voz do Senhor Jesus, que ordenou a saída completa do mal que atormentava a sua vida. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. Assim como o Senhor Jesus ordenou, se fez, e aquele jovem se levantou do chão completamente curado e liberto do mal. Então, por mais que Satanás seja audacioso, sagaz e persistente, Jesus é infinitamente maior para nos livrar de suas garras. Absolutamente nada nem ninguém pode resistir ao seu poder. Aqueles que supõem que Satanás diminuiu sua ação, já não influencia tanto as pessoas e não toma posse de seus corpos para destruí-las têm muito a aprender com esses ensinamentos.
Porque o diabo não mudou, mas continua sendo o acusador, o difamador e o inimigo de Deus e de nossas almas. Por isso, o Senhor Jesus se empenhou em mostrar não somente a existência de Satanás, mas, sobretudo, a forma organizada como ele atua para atingir seus objetivos. Numa certa ocasião em que o Senhor libertava os endemoniados, os fariseus começaram a questioná-lo acerca da sua autoridade e do seu poder. Muitos o acusavam de mandar os espíritos imundos embora pelo poder de Beelzebu, Satanás, mas isso foi refutado imediatamente pelo Mestre, ao afirmar que nenhum reino dividido pode prevalecer. Em outras palavras, somente alguém acima dos demônios pode expulsá-los, e não um outro espírito maligno. Partindo desse princípio, o nosso Senhor disse que a chegada do reino de Deus é marcada pelo poder de subjugar o diabo e vencer o seu reino por meio, unicamente, do dedo de Deus, ou seja, pelo seu Espírito. Repare no texto. Todo reino, dividido contra si mesmo, será assolado, e uma casa, dividida contra a própria casa, cairá. E, se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois, dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas 11:17-20